and know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui no programa Jovens Destemidos Super Raça. Uma noite segunda-feira, dia 18 do mês de maio de 2015. Estou aqui, fui convidado para trazer um assunto para vocês. E hoje eu vou estar dando a continuidade do meu assunto da semana passada, que devido ao tempo eu não pude terminar. E eu pedi essa oportunidade de eu terminar meu assunto para que eu quis transmitir para vocês fosse completamente transmitido a vocês. Que eu acredito que é um assunto muito maravilhoso e que todos podem gozar disso. Nós vamos ler uma escritura que é Hebreus 11, que é uma escritura principal, a escritura base do meu assunto. Eu vou ler alguns parágrafos porque do jeito que eu ministro, eu gosto de ler os parágrafos para ver o que o profeta fala a nós. Então eu gostaria de, primeiramente, antes de começarmos, de agradecer ao irmão Elton e ao irmão Isaac por terem me convidado para estar aqui falando a vocês, e eu agradeço a eles que têm levado esse programa adiante. Eles têm coordenado esse programa muito bem. Eu acredito que esse programa vai, conforme ir adiante, prosseguindo, creio que vai ser uma bênção para todos, e creio que está sendo. Amém? Então eu agradeço a eles, e primeiramente a Deus, porque foi Deus através deles que me convidou para estar aqui falando algo a vocês. Eu acredito que não vai ser eu que vou falar algo aqui a vocês, compartilhar, mas eu creio que vai ser Deus, pois eu sou indigno de tudo, mas Ele é o digno de todas as coisas. É Ele que tem realizado todas as obras até aqui, só que velado em homens. O profeta diz: o homem não pode fazer nada, Deus não pode fazer nada a seu povo, a não ser pelo homem. Então Ele se vela em um homem, se encarna em um homem e fala ao seu povo. Então quando você vê alguém aqui sentado nessa mesa, então você não pode enxergar um homem aqui, você vê a carne, se identificar pela carne, mas você deve reconhecer que é Deus falando aqui. Amém? Então vamos para a leitura da palavra. Vamos ler, como eu disse, Hebreus 11. Para quem não sabe, o tema do assunto que eu abordei é a fé, um super sentido. Como eu disse, é um assunto muito maravilhoso, e creio que vocês vão sair daqui recompensados. Desde já eu agradeço a visualização de vocês. Vamos para a palavra, para a leitura da palavra, para economizar tempo. Hebreus 11, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de
de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para iniciar nosso assunto. Convido você a fechar seus olhos. Querido Deus, Pai, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Pai, se cada um está aqui, meu Deus, é porque o Senhor tem nos visto aqui desde antes da fundação do mundo, Pai. Pai, sabendo disso, meu Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai, a Tua palavra, a leitura de Tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa selar, Pai, o que será dito aqui no coração, na alma de cada um, Pai. Que cada um possa, Pai, não só ouvir isso, Pai, mas agir, ó Pai, viver isto, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que não seja eu falando aqui, meu Deus, Pai. Tira o homem de cena, Senhor. Tira o homem de cena, Pai. Mas que o Senhor possa estar falando a cada um aqui, meu Deus. Pai, que seja o Senhor, ó Pai, somente o Senhor, ó Pai, falando a Teu povo, Pai. Pois nós sabemos que o Senhor ama o Teu povo, meu Deus. Pai, Satanás, ele tenta, Pai, impedir com que tudo aconteça, Pai, com que ele tenta impedir nós de estarmos aqui, Pai. Pai, mas se nós estamos aqui, ó Pai, se cada um está aqui assistindo esse programa, meu Deus, é porque significa que Satanás perdeu de novo, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, meu Deus, Pai, de estar aqui ministrando, meu Deus, Pai. Mas eu me entrego, Pai, totalmente a Ti, meu Deus, para que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome no qual é sobre todos os nomes, Pai, que o Senhor fale ao Teu povo. Amém, Pai. Sabemos que até aqui, a leitura da palavra de Deus, o homem pode ir, o homem pode ler a palavra, mas como Deus é seu próprio intérprete, só Ele pode interpretar a sua palavra. Eu gostaria de dar continuidade ao assunto, como eu falei no início, e eu quero começar citando sobre Pedro. Quando Pedro, se eu não me engano, na escritura, é Mateus 17 e 20, Mateus 17, 20, Pedro, ele ia expulsar um demônio em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, e em meu nome expulsareis demônios. Então Pedro, Jesus Cristo já havia dado essa comissão para Pedro, que ele ia expulsar demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia falado isso para ele. E Pedro, em Mateus 17, 20, quando ele foi expulsar esse demônio, o demônio não saiu daquela pessoa. E Jesus Cristo chega e fala, ora, homem de pouca fé. E antes disso, Pedro pergunta para Jesus Cristo, por que eu não consegui, mestre? Por que eu não consegui expulsar esse demônio? E Jesus Cristo assim diz para ele, homem de pouca fé, você não teve fé. Ora, se tiveres fé como um grão de mostarda, se alguém ainda não viu como que é um grão de mostarda, ele é pequenininho. E Jesus fala, se tiveres sua fé como do tamanho de um grão de mostarda, assim será feito e nada será impossível. Então você vê que se Jesus falando isso, você percebe que Pedro não teve um pouquinho de fé para expulsar aquele demônio. Ele não teve um pouquinho de fé. Esse pouquinho que necessitamos para que alcancemos algo, ele não teve. Então, Jesus Cristo chega e fala que ele não teve fé, e foi por isso que aquilo não sucedeu.
expulsamento daquele demônio não sucedeu porque ele não teve fé. Agora, ora, Jesus Cristo disse: se tiverdes fé, como do tamanho de um grão de mostarda, assim será feito e nada será impossível. Ora, vimos, fé é uma revelação. Quando você tem revelação nessa escritura, então aí você pode pedir as coisas, porque Deus os fez reis sacerdotes. Então se você fala uma palavra e você crê naquela palavra, você tem revelação na escritura que cabe a você cumprir. Se você tem isso, irmão, isso é a fé que vai fazer aquilo se cumprir. Deus os fez reis sacerdotes. E quando você, às vezes o seu filho está no mundo e você quer a salvação dele, você quer que ele venha para cá, ou você não quer que ele se perca naquela multidão de pecados, de gente morta. Se você ora por ele, você ora com fé, Satanás tem que respeitar, porque Deus nos fez reis sacerdotes, e se ele nos fez reis sacerdotes, palavra de rei, Satanás tem que respeitar. Palavra de rei, ele é obrigado a respeitar. Porque Moisés, quando Deus comissionou ele para ir no Egito libertar o povo de Deus, ele quis apontar a fraqueza dele. Ora, Senhor, mas eu sou gago. E Deus disse: agora você não vai mais como um profeta, você vai como um Deus. Pois a Bíblia diz que aqueles a quem a palavra de Deus se dirige, eles são como os pequenos deuses. Como pequenos deuses. E sabendo disso, irmão, nós podemos ver que a palavra de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Pois nós cantamos o hino que fala assim: pois em nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Seu poder se aperfeiçoa. Então, Moisés, quando quis apontar a fraqueza que ele tinha, que ele era gago, Deus fala assim para ele: agora você não vai mais como um profeta, agora você vai como um Deus, e Abraão será seu profeta. Então, você vê, você pode ter vários exemplos de fé aqui na Bíblia. E eu quero citar dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam caminhando, falando sobre as coisas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo havia feito, as maravilhosas coisas que ele tinha realizado aqui na terra. E eles falando sobre Deus, Jesus Cristo fala na mensagem: quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. O profeta fala que quando se fala de Deus, ali ele está. Quando você sabe que é alguém bebendo, fumando, e uma rodinha talvez, contando piadinhas, quem está ali? É lógico que não é Deus. A presença de Satanás está ali. Satanás está ali no meio. Mas quando há uma atmosfera de fé, e quando há pessoas falando sobre a palavra de Deus, ali ele está. E de repente aparece um homem a eles e começa a revelar os mistérios. Agora, eu quero lhes dizer algo, veja. E quando eles chegaram ao destino deles, Jesus Cristo fez como se que ia mais longe, para mais longe. E eles convidaram Jesus Cristo para entrar. Olha, você irá ver um exemplo de fé. E eles convidam Jesus para entrar. E ao convidar Jesus para entrar, ele entra e senta lá na ponta da mesa. Talvez lá onde o chefe, o pai da família, o senhor senta. Lá onde o superior senta. Ele sentou na beira da mesa. Lá naquela cadeira onde somente o pai de família pode sentar. Ele chega e se assenta. Aí já aqueles discípulos já tiveram uma ideia. Talvez eles possam ter dito: quem é esse homem que chega assim e senta na onde só o Senhor pode sentar? Aí eles já perceberam algo. Aí quando Jesus Cristo pega o pão diante deles e parte. E a hora que Jesus parte o pão, eles
tinham revelação na Escritura, eles conheciam a Escritura, eles falaram, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Porque é na maneira como ele trabalha que nós o reconhecemos. Pela maneira dele partir o pão, que você pode reconhecê-lo. Agora, olha a conexão que isso tem com Apocalipse 10. Quando o anjo forte desce, com o livro aberto, e ele tinha o seu profeta, Deus tinha o seu profeta, que estava trabalhando para o povo de Deus. Mas quando esse anjo desce, sabe o que ele faz? Ele parte o pão. Ele parte o pão. E é no partir do pão que eu e você reconhecemos a Ele. E aí é que nós pudemos ter fé para saber que aquele era Jesus. E quando esse anjo, Apocalipse 10, desce com o livro aberto, ele abre o livro, parte o pão. E então foi aí que eu e você o reconhecemos. Então nós podemos falar, é Jesus, esse é Jesus. Pode ter certeza que esse é Jesus. Amém? Agora, eu gostaria de ler um parágrafo da mensagem do profeta. Da mensagem Super Sentido, que é uma mensagem que ele fala sobre a fé. Mensagem Super Sentido, parágrafo 154, 164 e 165. Ouçam, por causa daquele sexto sentido houve o profeta que foi lançado na cova dos leões. E por causa daquele sexto sentido os leões não puderam comer Daniel. Eles não puderam nem chegar perto dele. Por causa daquele sentido, daquele sexto sentido, daquele super sentido. Porque aquele mesmo sentido, por aquele mesmo sexto sentido, 10 filhos hebreus foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. E eles desafiaram as chamas da fornalha. Aquele sexto sentido, todos os razoamentos prevariam que eles seriam queimados até a morte antes que chegassem nela. Mas aquele sexto sentido os susteve lá por 2 ou 3 horas. E quando eles abriram a fornalha, eles viram um entre eles, semelhante ao Filho de Deus. Esse é o sexto sentido. Fogo não o queimaria. Sim, Senhor. Agora vejam, o profeta aqui nos fala que por aquele mesmo sexto sentido, Daniel, os leões não puderam comer Daniel. Não puderam. E por quê? Porque ele tinha aquele sexto sentido. Ora, irmão, quando você tem o sexto sentido, é Deus em você. A fé é o que? É uma revelação. A revelação é a palavra. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Então, quando você tem fé, você tem Deus. A fé é esse sexto sentido, como vimos no programa passado, que eu comecei a falar. Fé é esse super sentido. Então, quando você tem esse super sentido, não é você quem caminha, mas é o seu guia, que é o sexto sentido. O sexto sentido é o seu guia. Porque os 5 sentidos, eles jamais foram dados a você para te guiar. O sexto sentido foi dado para te guiar. Porque o homem que tem os 5 sentidos somente, ele não pode interpretar a palavra de Deus, pois Deus é seu próprio intérprete. O homem que tem os 5 sentidos, ele só fica no natural. Ele ainda é um homem intelectual. Mas eu falo para você, se você tiver esse sexto sentido, não é você quem fala, é Deus quem fala através da tua boca. Não é você quem glorifica, é Deus através de você glorificando sua palavra. Não é você quem caminha, mas é o sexto sentido te guiando e caminhando através de seus pés. Jesus Cristo, ora, é preciso reconhecer isso. Deus revelado em carne humana, através desse sentido que o guia. É preciso reconhecer isto. E eu creio que todos vocês tenham esse sentido. Agora, Daniel não pôde ser comido pelos leões, porque ele tinha uma atmosfera de fé em torno dele. Irmão, quando você cria uma atmosfera de fé ao teu redor,
nenhuma coisa pode te atingir. Pois quando você cria uma atmosfera de fé, uma coisa aqui, vou deixar cair algo. Daniel estava tão espírito que ele não cheirava carne. Aquele sexto sentido, ele criou uma atmosfera de fé tão grande em torno dele, que ele a carne dele não fazia efeito nenhum. Ou seja, era Deus através dele velado ali. Então, Deus através de Daniel, velado em Daniel, em carne humana. Então você pode saber que Daniel criou uma atmosfera de fé. Ele tinha esse sentido. Então leão nenhum pôde comer ele. Ora, Jesus fala na Escritura: se tiverdes fé como um grão de mostarda, assim será feito e nada será impossível. Ora, irmão, quando você tem esse sexto sentido, nem que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você haver fé o suficiente para parar Jesus Cristo, se você haver fé suficiente, revelação suficiente na Escritura que cabe a você cumprir, se você tiver essa revelação, nada será impossível. Você chega diante de uma prova, e aquela porta terá que se abrir, não importa o tamanho da prova. Aqueles 3 filhos hebreus que o profeta cita, que eles não puderam ser queimados pela fornalha de fogo ardente. Por quê? Talvez os 5 sentidos declarariam que eles, antes de entrar nela, já morreriam. Antes de entrar nela, já morreriam. Mas eles não morreram, porque o profeta fala na mensagem, o super sentido. Ele fala nesta mensagem aqui, irmão, que o sexto sentido leva você a crer em coisas que você não, jamais alguém lá fora poderia crer. O sexto sentido te leva a ir em lugares que você jamais achou que você ia estar. O sexto sentido te leva a crer em coisas que você jamais imaginou que queria. O sexto sentido leva você a ver coisas que você jamais imaginou que veria. O sexto sentido te leva você a ver coisas que você jamais imaginou que você veria. Olha, observe o que o sexto sentido faz com você, irmão. Então, quando aqueles 3 irmãos de Daniel, discípulos de Daniel, entraram na fornalha, eles sabiam que eles não iam ser queimados, por causa daquele sexto sentido. Talvez eles puderam ter comentado assim: ora, se Deus é com nós, que está em nós é maior o que está em nós do que o que está lá. Então, nós cremos que se nós irmos lá, talvez a prova, aquela fornalha de fogo ardente, significa uma prova que você esteja passando. Mas se você tem fé, se você tem visão, então você enxerga a vitória. Ora, você não vai olhar o tamanho, o sofrimento que você está passando. Você não vai olhar o tamanho da prova. Você não vai olhar o que está ao seu redor, o que está acontecendo. Por mais que esteja acontecendo coisas horrendas, horríveis com você. Talvez Deus lançou uma prova sobre você, permitiu que fosse lançada uma prova sobre você. Você jamais imaginou que viria aquela prova. Mas quando você tem fé, você não vai olhar no tamanho da prova. Você vai olhar lá do outro lado, na vitória. E quando você olha na vitória, você vê Deus te esperando lá do outro lado, na vitória. Ora, o irmão Bena diz: não, Senhor, irmão. Deus, permita-me ter a mesma fé que aqueles cristãos tiveram. Quais cristãos? Aqueles cristãos que foram mortos nas arenas, foram comidos por leões, tigres famintos, queimados em estacas, mas a fé deles eles estavam tão firmados no absoluto deles, estavam tão firmados no absoluto deles, e eles morreram pela fé, mas eles estavam firmados no absoluto deles. E se eles estavam firmados no absoluto deles, então eles sabiam que algo maior esperava por eles. Então eles não estavam olhando se talvez a carne deles seria estraçalhada por leões, tigres famintos, queimadas, mas eles já estavam olhando lá do outro lado, a recompensa que eles iam ter, porque por fé eles foram dados a eles vestes brancas. Observe, se você tiver fé, o que ela pode fazer?
A fé é um poder maior do que a bomba atômica. Talvez Noé chegou lá para vencer o Egito, um senhor com a sua mulher grávida, sentado num jumento. Ele chega no portão e os egípcios talvez perguntaram: o que você quer aqui, Moisés? O que você quer aqui, Moisés? E ele falou: eu vim tirar meu povo do Egito. E ele saiu. Ele tirou o seu povo, o povo de Deus do Egito. Observe, a fé é esse poder maior. E nós sabemos que pela fé nós seremos transladados, porque o rapto é uma revelação. E cada vez que mais você vai ouvindo, você vai adquirindo fé. Seu coração vai sendo mais cheio do rapto, mais cheio do rapto e mais cheio do rapto. E pela fé nós queremos que nós também entraremos na nossa teofania. Observe o que é a fé. Vocês estão vendo? Vocês podem ver o que é a fé? Agora, vou pensar aqui mais as coisas, que senão não irá dar tempo. Então vejam, aqueles 10 filhos hebreus, eles não puderam ser atingidos pelo fogo, porque eles não olharam pelo tanto de fogo, pelo quanto aquela fornalha estava queimando. Mas, e pela fé que eles tiveram, e pela fé que estava no coração deles, não uma fé intelectual, mas pela fé que estava neles, o sexto sentido, que estava os guiando, pela fé que eles tiveram, fogo não os queimaria. E eles encontraram um quarto homem. E pode ter certeza que se você tiver fé o suficiente para crer em Jesus Cristo, que você alcançará a sua vitória. Se você tiver fé suficiente para tocá-lo, pode esperar, você encontrará um quarto homem dentro dessa fornalha. Sabemos, Deus tem nos revelado a sua palavra. Nós podemos saber o que isso significa. Observe, irmão. Observe. Então, você vê que a fé, ela te tira. Quando você tem fé, você tem o sexto sentido que o guia. E você sabe que jamais Deus irá te guiar para uma derrota. Então, quando você passa por uma prova, você sabe que é Deus criando em você um caráter divino. É Deus te testando para te moldar. E quando você passa talvez por uma certa prova, você sabe que Deus irá estar te moldando e te guiando para a vitória. Do outro lado. Amém? Isso é o que acontece quando você tem fé. Agora eu te pergunto, você tem fé o suficiente para tocá-lo? Amém? Quero ler mais um parágrafo da mensagem. Quero ler da mensagem perseverante. Me dê só um pouquinho de tempo para eu achar o parágrafo. O profeta, na mensagem perseverante, parágrafo 19, o profeta fala: agora, todos os cristãos devem ser persistentes. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isto é primeiro ter fé no que está tentando fazer. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. Você não pode ser perseverante. Mas quando realmente sabe que é a verdade, então não há nada que vá detê-lo. Você é realmente perseverante. Agora, olha isso, irmão. Mensagem perseverante, parágrafo 19, o profeta cita: todo cristão deve ser persistente. Quando você está tentando alcançar algo, você tem que estar sob uma expectativa. Como eu citei sobre Abraão no programa passado. Uma expectativa que aquilo está chegando perto. E que a cada dia vai chegando mais perto, e mais perto, e mais perto. Agora, você deve ser persistente. E se você primeiro não ter fé naquilo que você está tentando fazer, você só está fazendo uma tentativa. Apenas uma tentativa. Mas você não vai conseguir sem fé. Observe. A fé talvez seja umas coisas. A fé é uma das coisas
base para qualquer tipo de coisa. Para você tocar Jesus Cristo, você tem que haver fé. Tem que haver fé dentro de você. Para você alcançar algo, você tem que ter fé naquilo que você está tentando fazer. Agora o profeta fala. Então, se você sabe realmente o que é verdade, então nada vai detê-lo. Você é persistente. Se você conhece a Escritura que fala de você, a Escritura que cabe a você cumprir, se você conhece essa verdade, se você conhece essa Escritura, se você tem revelação na palavra de Deus, então isso é fé. Então você tem fé o suficiente para ser persistente e conseguir aquilo que você busca. Veja o que é fé, irmão. É uma revelação. Você reconhece a verdade que cabe a você cumprir. Você reconhece a Escritura que Deus prometeu que se cumprisse na sua vida. Observe, fé pode ser considerada também como uma expectativa. Então, não há nada que vá detê-lo. Você é perseverante, persistente. Quando Paulo estava naquela prisão, havia 3 compartimentos: corpo, alma e espírito. E muitos pensam que o poder para libertar Paulo veio de fora. Não veio de fora, veio de dentro. Mas como assim, irmão Miguel? Ele tinha essa fé. Então, quando ele tinha essa fé, esse sexto sentido, a coluna de fogo se manifestou. Então, ele chegou sobre a porta da alma, sobre aquela porta daquele último compartimento. Interessante que abriu sozinha. Aí ele chega talvez na segunda porta, que é a porta do espírito, e a porta teve que se abrir sozinha. E quando ele chega na porta do corpo, talvez naquele último portão, que ele talvez já seria livre, aquele portão teve que se abrir. E eu creio, irmão, que se da tua alma, você já tem, Jesus Cristo já tem o controle dela. Nós sabemos que seu espírito já é de Deus. Agora falta esse corpo. E pela fé na palavra de Deus, um dia essa porta chamada carne vai ter que se abrir também. Ora, se da alma se abriu, do corpo, do espírito se abriu, agora desse corpo vai ter que se abrir. E Paulo, quando ele saiu da prisão, ele entrou em Jerusalém. E quando esse corpo se desfizer, quando esse portão aqui se abrir, nós entraremos na Nova Jerusalém. Ora, isso é o mais fácil. A Bíblia chama isso aqui de mortal. Veja, é a parte mais fácil. Mas pela fé na palavra de Deus, um dia nós seremos transformados. Veja o que é a fé. Aquela mulher que estava com uma hemorragia, uma imensa hemorragia, ela tocou em Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam empurrando Jesus Cristo, achando que estavam tocando, mas na verdade estavam empurrando Jesus Cristo, imagina. Mas quando ela tocou com fé. Jesus Cristo fala que aquilo foi um toque diferente. Ah, meu irmão, mas se você tocar ele diferente, ele vai parar e vai dizer: a tua fé te salvou. Observe, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé era o poder que estava dentro de você. Quer dizer, a fé para você conseguir as coisas, a fé para você decretar e assim ser feito, está dentro de você. Esse poder maior está dentro de você. Agora, só basta você usar esse poder para tocá-lo. Porque, como dizemos aqui, se você tem fé, você está obrigando a Deus a parar e ouvir a tua petição. Porque se você tem fé identificou aquela mulher com Jesus Cristo. Porque a fé mostrou que havia um fundo clamando. E fé, o que é fé? Esse sexto sentido, o guia. O que é esse guia? O Espírito Santo, Deus encarna em você. Observe. Então, fé foi o que identificou Jesus Cristo com aquela mulher. Havia uma parte dele naquela mulher, que era a fé, o Espírito Santo. Então, quando há uma parte em você que te identifica com Jesus Cristo, ele vai parar e vai dizer: a tua fé te salvou. Ou seja, o poder que estava em você
Essa fé, a tua fé te salvou. Agora observe o que é a fé. A fé é sexto sentido, nosso guia. Fé é uma revelação. Agora, quando você toca ele com fé, com revelação, com esse sexto sentido, você toca nele, então aí você já pode dizer que você não é intelectual. Quando você tem fé, você não está intelectual. Então você toca ele diferente. Porque é o sexto sentido, o seu guia te guiando a fazer aquilo. Observe, o fundo clama a outro fundo. E quando há o fundo clamando, há outro fundo para responder. Só queria citar mais uma coisa para encerrar. Mas no parágrafo 96 da mensagem O Sinal, o profeta cita: sua morte não o deteve. Não, não, Senhor, ele voltou. O irmão Brana fala: pela fé Jesus Cristo foi morto, pela fé ele foi sepultado, e pela fé Jesus Cristo foi morto, e pela fé Jesus Cristo ressuscitou. E quando você tem fé, nós cremos no novo nascimento. Quando você nasce de novo, você pode saber, você morre para si mesmo. Então aí você pode saber que pela fé, pela revelação na palavra de Deus, você foi morto. E pela fé você ressuscitará. Pois essas palavras te elevará ao alto monte, a alturas celestiais. Veja, a fé é esse poder maior, que fará você alcançar coisas que você jamais alcançou. Ou crer em coisas que você jamais creu. Ver coisas que você jamais viu. Observe, isto é fé. Você pode ler a mensagem super sentido, lê essa mensagem. O profeta cita vários exemplos de pessoas que tiveram suas curas, tiveram sua cura pela fé que tiveram. Agora observe, a fé vem pelo ouvir. Você vai adquirindo fé pela maneira que você vai ouvindo a palavra de Deus. Que nem aquele mendigo que teve seus olhos abertos. Porque ele falava: eu estou curado. E mesmo que ele não tinha seus olhos abertos, ele falava: eu estou curado. Observe, porque ele sabia que um profeta tinha falado a ele: assim diz o Senhor, você está curado. Ele já tinha sua cura. Agora, bastava ele somente adquirir a fé suficiente para despertar aquilo. Agora, quando você tem fé, você o toca diferente. E ele fala: assim diz o Senhor, você receba aquilo que você está precisando. Assim diz o Senhor, isso e isso. Observe que é a fé. Se o mendigo pela fé teve seus olhos abertos, quanto mais eu e você, se tivermos fé, o que nós não podemos alcançar? Agora, esse foi a finalização, a parte 2 e final do que eu queria trazer a vocês. A fé é um super sentido. Realmente podia citar, nós poderíamos passar a noite aqui com Jesus Cristo falando a nós sobre mais dessa fé, sobre o que é essa fé. Mas era isso que eu queria trazer a cada um de vocês. Obrigado por terem assistido. Eu espero que que eu possa ter ajudado, que Deus possa ter ajudado vocês a reconhecer, saber o que é essa fé. Com fé, você pode viver uma vida no sobrenatural. Com fé, você vai ser instruído a entrar no sobrenatural. Com fé, você alcança as coisas sobrenaturais. É isso que eu queria trazer a vocês. Obrigado pela visualização de vocês, pelo carinho, porque vocês têm acompanhado frequentemente o nosso programa. E se você gostou, clique no joinha, nesse sinal aí que tem aqui embaixo. E se você gostou, clique no gostei. E você vai estar dizendo, nós vamos entender o que você quis dizer, que foi abençoado. Se você não gostou, não tem problema se você clicar no não gostei. Nós vamos saber como está andando o andamento do nosso programa, como está sendo as pregações. E foi isso que eu queria compartilhar com vocês.
Eu creio que nos veremos muito em breve. Próxima vez que eu tiver a oportunidade de estar falando mais uma vez com vocês, nos veremos novamente. Se caso não houver essa chance, nos encontraremos lá do outro lado, que será bem melhor. Estaremos no nosso novo corpo. Eu agradeço vocês por terem visualizado. Esse é o programa Jovens Destemidos Super Raça, canal Super Raça. Eu sou Mom Miguel Oliveira e sou um aspirante. Obrigado por vocês terem assistido. Continuem nos acompanhando, dando força a esse projeto. E que a graça do nosso Senhor seja com todos vós. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam muito recompensados por isso. Deus os abençoe.